Olá, bom dia. Quero agradecer a vocês que estão aí conectados, acompanhando esse evento logo cedo. Quero agradecer também, agradeço muito à organização do evento, né? Ao convite também para poder participar desses dois eventos, tanto do 16º Simpósio de Arte Contemporânea, quanto também o Factors, né? Essa dobradinha que já é referência, né? Uma das mais importantes, essa dupla de eventos já é uma das mais importantes da América do Sul, do Brasil, sobre arte contemporânea e sobre arte, ciência e tecnologia. Bem, a sugestão da organização foi que eu falasse sobre um projeto atual que eu venho desenvolvendo e que se chama Bem Web Art, e que é basicamente uma websérie de micropalestras sobre a produção artística na internet. Essa série começa no ano de 2020 e é uma retomada da minha pesquisa em torno da arte da internet. Pesquisa essa que já dura mais de 20 anos e que deu origem, entre outros produtos, ao site Web Art no Brasil, que é provavelmente o mais antigo site sobre o tema, né, sobre esse recorte brasileiro, recorte de artistas brasileiros, atualmente em funcionamento. Cabe dizer que quando nós estamos aqui falando de web art, quando eu estou aqui falando sobre web art, estamos falando, na verdade, da produção artística pensada para a internet, que pode também receber outros nomes, que pode receber outras denominações, como, por exemplo, net art ou internet art. A série Bem Web Art, então, nasce no contexto da pandemia. E eu, por minha vez, vou aqui citar, né, trazer para vocês duas motivações. Na verdade, a minha fala aqui, nesses 20 minutos, é para falar sobre essas motivações que vão contextualizar essa iniciativa. A primeira situação nasce do fato de que, com a pandemia, com a necessidade de distanciamento social, quase toda a produção de arte, nesse momento, em algum aspecto, se tornou, digamos assim, arte da internet, já que criadores de diferentes linguagens tiveram que buscar as especificidades da rede, seja na criação das lives, né, das famosas lives nas redes sociais, ou mesmo na criação de mundos virtuais tridimensionais. Especificidades estas, entre outras, né, que sempre foram trabalhadas pela produção artística da chamada web art. A preocupação dessa produção, né, dessa produção de web art, sempre foi buscar trabalhos criados especificamente para a internet. Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês é esse trabalho realizado pelo coletivo brasileiro Uma Mulher por Metro Quadrado, que na verdade é uma exposição que se chama Pontos de Fuga, que era originalmente uma exposição de imagens impressas e que se transformou em um ambiente virtual tridimensional que vai expandir a poética dos trabalhos ali representados, né? Cada trabalho dá origem a um ambiente. E aí é interessante porque passa a trabalhar com questões específicas próprias da internet. Esse trabalho, inclusive, é indicado em um dos episódios da nossa série, se não me engano, episódio 30, da nossa série aí, Bem Web Art. Mas aí voltando, né, pensando de maneira mais geral nesses trabalhos que migram para a internet, há nesse movimento, né, nesse momento da pandemia, quando esses trabalhos começam a pipocar pela rede, uma certa impressão de novidade. Talvez pela falta de contextualizações históricas, né? E essa falta de contextualização histórica que eu digo se refere às experimentações na internet que ocorrem lá no início, né, da popularização da internet nos anos 90. Nesse ponto é interessante a gente pensar que essa sensação de novidade se dá pela ausência, né, ou quase ausência, de iniciativas em larga escala que tenham mantido a memória das criações artísticas na internet. Não há instituições
no Brasil que tenham se preocupado em manter permanentemente criações em web art em funcionamento, por exemplo. Então a gente está falando aqui de preservação digital. E tem uma fala do pesquisador Pablo Gobira, junto com outros pesquisadores, que é bem significativa e que diz que a própria escolha do artista a uma determinada tecnologia implica na sua obsolescência, já que a obra cria uma condição de imutabilidade tecnológica. Isso é fato. E isso vai se intensificar à medida que a obsolescência é uma regra imutável da tecnologia pela sua própria lógica de consumo. Eu, por exemplo, enquanto artista, tinha esse trabalho que vocês veem aí, o ONUS, né, é um trabalho que foi de web art, que foi realizado em 1999, que era, digamos assim, um sistema operacional com licenças poéticas. E era um site que quando você acessava a partir do endereço dele, ele enchia toda a tela, né? Você não tinha nem a barra do Windows ali embaixo, nem nada, você tinha toda a tela preenchida. E aí você tinha ali mensagens de erro que não eram reais, mensagens de vírus que não eram reais também, era tudo falso. E isso só era possível por conta de um script, né? Que quando você acessava o endereço, automaticamente o site preenchia toda a tela do seu computador, né? Sem você ter as barras do sistema ou a barra do próprio navegador. Só que, depois de algum tempo, aquele script ele foi descontinuado, ou seja, ele deixou de ser visto nos navegadores de internet. Então as pessoas iam lá utilizar o Internet Explorer na época, né? E aí o trabalho já não era mais apresentado da maneira como ele foi concebido por conta de ter sido descontinuado esse script. O trabalho ficou obsoleto, né? Ele perdeu a sua essência, que era causar essa dúvida, né? essa confusão, né? A pessoa ter esse estado de poder experimentar essa dúvida entre se é o sistema operacional ou não, já que limitava, né, os sistemas operacionais mais utilizados na época. Agora, o trabalho deixou de funcionar, não fazia mais sentido sem esse script, mas mesmo se o script estivesse funcionando até hoje, ele hoje não estaria funcionando, o trabalho, o ONUS, porque ele foi produzido em Flash. E o Flash deixou de ser visto, né? Ele acabou agora, no final de 2020. Né? Os navegadores atuais já não mostram mais os conteúdos realizados em Flash. O Flash teve uma importância grande, não só para a web art, né? para as artes da internet, mas para todo o universo de criações presentes na rede, né? De sites, de criações presentes na rede. Tanto é que o Manovich vai falar de uma geração Flash, né, associando aí a cultura do remix à software art. E nós vamos ter no universo da web art, da net art, trabalhos icônicos. E utilizando essa tecnologia, um dos mais conhecidos é a obra da dupla sul-coreana Yong Hae Chang Heavy Industries, que nós temos um episódio na nossa série Bem Web Art, trazendo o trabalho dessa dupla. E aí o que acontece então? Voltando, quando anunciado o fim do Flash, né, quando as grandes corporações anunciam o fim do Flash, a única iniciativa dessas corporações do mercado digital é indicar que você deve atualizar o seu site. Que você precisa atualizar o seu site para que ele possa ser visto pelos navegadores. Não se fala em preservar, né? Não existe essa ideia. Né? Só que o que acontece? Para quem cria, né? Eu criei vários sites além do ONUS, utilizando essa tecnologia. Para quem cria, a gente percebe alguns nuances que se perdem. Por exemplo, quando você passa o seu site de Flash para sei lá, HTML5, por exemplo. Então, voltando, né, a essa iniciativa
da série, da websérie Bem Web Art, é uma forma de tentar estender a existência deste universo de obras, partindo aí dessa linguagem, da linguagem popular dos vlogs, né, que está aí já há algum tempo, né, presente no YouTube em especial, mas também nas outras redes sociais, e que permite que encontremos novos públicos. Bem, outra motivação para a criação da série Bem Web Art foi o fato de que em 2020, especialmente por conta da pandemia, foi o ano que ficou explícita a rede de desinformação a qual estamos sujeitos enquanto sociedade. A Unesco criou um termo bastante interessante para definir esse momento, chamou de desinfodemia, inspirando-se aí em um outro termo que é utilizado pela Organização Pan-Americana de Saúde e por vários autores também, que é infodemia, que é o excesso de informações que implica na dificuldade de checagem da veracidade dessas informações. Então você tem um volume muito grande de informação e você não consegue checar. Isso tem a ver também, né, toda essa questão da desinformação tem a ver também com a ideia de pós-verdade, né, conceito que ficou bastante popular a partir de 2016, quando foi eleita, né, essa palavra foi eleita como a palavra do ano, daquele ano, se não me engano, pela Universidade de Oxford, né, o dicionário da Universidade de Oxford, que é um conceito que vai colocar para a gente que os fatos objetivos, diante da opinião pública, valem menos do que as emoções e as crenças pessoais. E aí é interessante a gente pensar, né, essa questão da desinformação e tal. E aí eu trouxe esse trabalho do Grupo Realidades, da USP, que é um trabalho de visualização de dados em que o grupo se apropria, faz uso dos dados, na verdade, do número de vítimas da Covid-19. Esses são dados oficiais, né? E aí esses dados eles são colocados, né, em um sistema que desconstrói uma página, uma seção da Constituição do Brasil. É algo bastante significativo, né? Bastante simbólico. E nós falamos desse trabalho no episódio 29 da nossa série Bem Web Art. E aí é interessante para a gente ficar pensando que essa chamada desinfodemia é tão significativa que o trabalho, desse trabalho de visualização de dados, ele pode ganhar novas camadas de leitura, ainda que faça uso de dados oficiais, de dados verdadeiros, né? São dados, né, independente do trabalho, né, dados que são divulgados também na imprensa, que são dados questionados por uma parcela da população, né, o número de vítimas da Covid-19 no Brasil. Esses dados são, de certa maneira, também vítimas da negação dessas pessoas. E a informação passa, digamos assim, a desinformação, né, passa a despedaçar, a destroçar a confiança que essas pessoas têm nas instituições. E aí a gente sabe, né, que a gente está no meio de uma crise civilizatória, uma crise que vai envolver meio ambiente, democracia, economia, saúde, direitos humanos, educação, e que vai ter como obstáculos o pensamento científico e as iniciativas que vão em torno da cultura ou do conhecimento, né? Sempre houve por parte dos pesquisadores, dos cientistas, a intenção de um diálogo mais próximo com a sociedade, né? Não é à toa que um dos pilares das universidades é a extensão, né? Que é essa ponte entre a sociedade e tal. Mas diante dessas redes de desinformação, e aí eu estou colocando isso aqui como uma motivação minha, né, para criar essa série, o Bem Web Art, essa motivação da necessidade, né, a necessidade que parece surgir, que parece ser urgente, de que busquemos um diálogo não só no contexto da universidade, mas especialmente nos ambientes digitais que são familiares ao cidadão comum, né, as pessoas que não estão conectadas com aquilo que está se discutindo dentro da universidade, como
As redes sociais. E, claro, para isso é necessário utilizar linguagens acessíveis, linguagens conhecidas, que, como eu já disse, né, a linguagem dos vlogs, né, que é bastante popular. E aí é bom a gente colocar que essa aproximação não é tão amistosa quanto pode parecer num primeiro momento. E ao pesquisador que se atrever a colocar conteúdos que atinjam diretamente a essa desinfodemia, né, que ameacem, né, essa situação, vai ser um desafio ainda mais significativo. Né? Além de outros interesses, as redes sociais, elas não são espaços horizontais. Elas são ambientes de brutal controle, como foi visto no documentário, ficou bastante famoso, né, o documentário O Dilema das Redes, que foi, se não me engano, lançado no ano passado. Ao mesmo tempo, quando um pesquisador, um cientista, um artista se coloca nas redes sociais, você tem ali uma tomada que é uma tomada também política, né? Que vai lidar com a política obscura das redes sociais, que vai privilegiar o conteúdo sensacionalista, aquilo que é apelativo, aquilo que rende o chamado engajamento, né? os likes, os compartilhamentos, e que na maioria das vezes vai lidar com princípios morais bastante questionáveis, a questão da censura, né, que é importante a gente dizer, né, censura, onde, por exemplo, um mamilo é supostamente mais grave do que discursos de ódio. Agora, falar especialmente de internet, de arte na internet, né, de arte na internet e publicar numa rede social, em redes sociais, é quase um contrassenso, né, para a rede social, pois não é o desejo dessas redes que o seu visitante saia por aí para ver um trabalho de arte fora da rede. Né? Você percebe, por exemplo, tem algumas redes, uma grande parte delas, que você não tem links para você ir para fora da rede, que é para você permanecer ali dentro o tempo todo, né? O tempo que for possível para você. Então, falar de web art é também uma forma das pessoas compreenderem que o Facebook não é a internet. Né? Essa matéria aí, que vocês veem aí a imagem, ela mostra um dado impressionante, que é o fato de que mais da metade dos brasileiros acreditam que o Facebook é a internet. Isso não se dá só pela influência, né, da própria rede social, que é a influência que essa rede social gera nas pessoas, nos seus usuários, mas também pelas políticas das operadoras de telefonia, especialmente de telefonia móvel, né, que elas vão privilegiar as redes sociais em seus pacotes de dados, né, permitindo que as pessoas acessem mais as redes sociais do que a web, né, do que a grande web em si. Né. Bom, pensando em perspectivas, no que diz respeito a essa necessária tomada do pensamento científico e cultural, né, dos espaços das redes de desinformação, é fundamental aqui a gente apontar algumas iniciativas de pesquisadores das artes, inclusive da arte e tecnologia também, que têm buscado criar conteúdos periódicos que partem de seus conteúdos de pesquisa. Então, são pesquisadores, artistas pesquisadores, em alguns casos, que vão buscar levar esse conteúdo de pesquisa, né, realizar essa divulgação científica para um público mais amplo. E nessa imagem você vê aí alguns deles. Então, agora para a gente finalizar, voltando então a falar sobre a nossa série Bem Web Art, temos no decorrer desses meses, né, a gente já tem um pouco mais aí de um ano, temos indicado obras que ainda estão online, né, e é um trabalho um pouco de garimpo, tanto em repositórios existentes, como a antologia do Rhizome, ou o Netscopio do lado do MEIAC, e aí também buscando aquilo que ainda é mantido pelos próprios artistas que
que vão lá e pagam, né, a hospedagem de seus sites para poder manter aquilo disponível para as pessoas, e muitas vezes sem ganhar nada financeiramente com isso, né? A gente acaba lidando o tempo inteiro com essa questão da efemeridade, né? Que a gente está aqui, né, nessa fala discutindo um pouco isso, discutindo essa efemeridade dos trabalhos. E aí é interessante a gente dizer que desde o início da série, em um ano, já há trabalhos que foram citados que não estão mais online, infelizmente. Então aqui a gente tem aí, bem rapidamente, a lista de episódios existentes. A gente teve uma primeira temporada no ano passado, nós estamos agora nessa temporada de 2021. E a nossa intenção é chegar nessa temporada a 40 episódios, né, realizados. E aí, por fim, para terminar, eu gostaria de convidar vocês a assistirem essa websérie que possui todos os seus episódios reunidos em fabiofon.com/bemwebarte e que pode ser vista no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Muito obrigado pela atenção.